Salve, salve, Paulo Iana. Salve, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Paulo? Bem-vindo. Obrigado. Você ouviu essa fala do Miro, né, Paulo? Ouvi, Se você ouvi, quiser sim. dar um pitaco, será bem-vindo. Olha, nós estamos todos muito felizes com a vitória espetacular do Lula, tão sofrida, mas a verdade é que o quadro continua muito difícil, né? Uma dimensão é essa que vocês estavam discutindo, que é a rebelião da extrema-direita radicalizada, violenta, contra o resultado da eleição, rebelião que continua, né? E tem outras frentes de batalha também que nós podemos discutir um pouquinho hoje, né? Eu quero começar por uma que ele é muito cara, que é a questão do setor do que vai ser a economia nesse próximo governo, né? A gente tem aí já uma equipe de transição, o tal mercado que tinha desaparecido, ele é onipresente, mas ele tinha sumido. Ele, de repente, reapareceu com tudo, né? Ele se fez homem, como diz na Bíblia, o mercado se fez homem, e, aliás, ele se multiplicou por muitos e muitos que hoje falam em nome do mercado, cobrando e exigindo, né, posturas cuidadosas, responsáveis e tudo mais do futuro governo e que não fizeram do atual governo. Como é que você está vendo esse cenário, Paulo? Primeiro é melhor chamar de capital financeiro, né? E não de mercado, né? Esse capital financeiro controla a mídia tradicional em larga medida, né? Então tem um bloco de poder que é o capital financeiro vocalizado pela mídia tradicional, e um conjunto de satélites desse bloco, que são os economistas do status quo, os jornalistas econômicos da mídia, né? Que fazem um movimento coordenado de pressão sobre o governo. Por que é difícil suportar essa pressão? Primeiro, porque esse capital financeiro tem muita força, né? Segundo, porque o Lula está acossado por outras forças ao mesmo tempo, né? Forças distintas, né? Vocês estavam falando do bloco da extrema-direita, violenta, rebelde, né? Rebelada contra o resultado da eleição. Tem também o Centrão, que é outro bloco de poder, né? Que controla grande parte da Câmara, que é, digamos assim, a direita fisiológica, né? Então você tem a extrema-direita, a direita fisiológica e a direita tradicional, que é o chamado mercado, né? Essa direita tradicional embarcou, em parte, na frente ampla que elegeu o Lula. Então o conflito é fora, aparece na mídia, mas está dentro da frente ampla que elegeu o Lula também, né? Então o bloco de centro-esquerda, digamos assim, ou de esquerda, capitaneado pelo Lula, está lutando uma guerra em três frentes, sendo que uma das frentes já está meio que presente dentro da própria frente ampla que vai formando o governo, né? Então é uma situação muito difícil, né? Muito difícil. Ele está fazendo o possível, tomou uma decisão acertadíssima, que foi ir para a COP, atuou muito bem lá, foi muito bem recebido e foi muito feliz na maneira como colocou os problemas, se fortaleceu, portanto, né? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem. Se fortaleceu, portanto, para enfrentar os embates internos, porque demonstrou algo que pessoas que conheciam a atuação internacional dele já sabiam. Eu falei sobre isso várias vezes, né, inclusive em artigos que vocês publicaram, que o Lula teria grande repercussão internacional, né? E está tendo, já durante a campanha teve, está tendo agora também. E eu espero que essa repercussão internacional dele, no momento de vácuo de liderança no mundo, rebata internamente, fortaleça a mão dele para enfrentar essas três frentes de batalha. O que o capital financeiro faz, na verdade, é uma chantagem sobre o governo. Por que está esse barulho? Esse barulho porque o Lula ainda não cedeu. Se vai ceder ou não, nós vamos ver, né? Ele não aceitou a proposta de nomear para a Fazenda, por enquanto, né, alguém que o mercado financeiro, que o capital financeiro aceite, né? E eles estão cobrando, no fundo é isso. No fundo é isso que esse barulho todo é em função da questão. Já temos o Banco Central, dizem eles, né? Porque a lei de autonomia deu a eles o comando do Banco Central, na pessoa do Roberto Campos Neto. Eles querem mais, eles querem que o Lula também ceda o Ministério da Fazenda e, se possível, o Ministério do Planejamento. Olha, espero que o Lula não faça isso, né? Porque se o governo já não tem o comando do Banco Central, ceder o comando da Fazenda, ele vai ficar imobilizado, né? Vai ficar imobilizado
e vamos ter uma repetição daquele cenário medíocre que foi o início do governo Lula, com Palocci na Fazenda e Meirelles no Banco Central. Mas a luta está em pleno curso, né? Nesse momento. Sim. Olha só, eu queria agradecer o Miro, já de liberar ele. A gente Deixa o Miro fazer uma pergunta aí, se ele, antes de sair. Se ele quiser, e aí a gente segue. Você está segue. enrolado aí, Miro? Não, fica à vontade também, eu estou atropelando. Não, primeira alegria de estar com o Paulo. Um abração aí, Paulo. Estamos precisando tomar um café um dia desses. Abraço, Miro. Ou ir para Santa Catarina ou você para São Paulo e a gente combina. Isso. Tenho reproduzido todos os artigos e vídeos do Paulo, sempre dá belíssimas contribuições. Segundo, pedir desculpa, eu tenho um seminário agora da Frente Nacional dos Frentistas, né, da Federação Nacional dos Frentistas, então eu tenho que sair para ir para lá. Então, pedir desculpa, mas depois eu assisto, vejo aí o que o Paulo opinou. Pode ser? Claro, e muito obrigada, Miro. Eu já vou te falar até a próxima. Bom seminário para você e um beijão aí, boa semana. Obrigada, viu? Sempre um prazer. Beijão vocês. Tchau. Bom trabalho. Paulo, você está em Brasília, então, é? Não, estou em Florianópolis. Santa Catarina. Santa Catarina. Ô, Paulo, então, assim, você acha que está... eu acho que o Lula já é gato escaldado, né? É o que me parece. Eu acho que ele vai entregar um dos dois, provavelmente planejamento, para alguém mais liberal. Mas não vai entregar a Fazenda. É o que está aparecendo. E ele parece que ele está querendo colocar nesse ministério alguém da política. Você tem essa mesma sensação? Ou seja, um cara que tivesse um pouco o perfil e a confiança, um perfil da política e a confiança total dele. Eu queria trazer, antes do Paulo responder, essa notícia do Lauro Jardim de hoje, que fala do Fernando Haddad na Fazenda, já colocando aí no Haddad que não iria para a educação, iria, então, para a Fazenda. Eu já fiz até um vídeo falando Haddad ou Padilha, né, para já se for... É o que estava mais cotados aí, os dois. Renato, há tempos que eu venho dizendo justamente isso, que provavelmente o Lula colocaria na Fazenda um político, de preferência com experiência parlamentar, porque o parlamento se agigantou com as possibilidades do governo Bolsonaro, né? E que fosse da confiança dele, né? Esse foi o padrão do Lula no passado. Ele nomeou para a Fazenda o Palocci, que era da confiança dele, depois traiu essa confiança, como nós sabemos, miseravelmente, mas era da confiança dele. Depois veio o Manteiga, que era um economista que tinha trabalhado com o Lula desde o início dos anos 90, né? E que ele conhecia bem, portanto. Não acreditava, portanto, que ele fosse colocar na Fazenda alguém que ele não conhecesse, apenas para agradar o mercado, né? Para agradar o capital financeiro. Não faria, portanto, o movimento que a Dilma fez em 2015, né? Finalzinho de 2014, quando nomeou para a Fazenda alguém em quem ela não confiava, o Joaquim Levy, por pressão das circunstâncias. Ela nem conhecia, talvez, direito o ministro da Fazenda. Conhecia, porque ele tinha sido secretário do Tesouro junto com o Palocci, né? Mas não tinha também, digamos, uma relação próxima, né? E eu acho que o Lula vai fazer isso. O Lula vai botar alguém, espero, né? Espero que o Lula faça isso, porque senão ele perde o controle. E não dá para dizer, viu, Renato, assim, bom, deixa a Fazenda com gestão ortodoxa, agradando o capital financeiro, que eu vou cuidar do social. Essa distinção não é possível, porque o social exige um montante de recursos muito grande, o social tem impacto macroeconômico. Então o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, tem que estar sintonizados com a mudança, com os compromissos centrais de campanha, que são atacar o problema social, atacar o problema da fome, da moradia, da pobreza extrema, né? Isso é o compromisso fundamental que o Lula tem. E os ministros da área econômica têm que estar subordinados a esse compromisso, no meu entender, né? E essa história e o Haddad não é exatamente alguém fora do circuito, né? Ele tem formação, se eu não me engano, em economia, né? E a despeito de não ter atuação nisso, e a gestão dele na prefeitura, Paulo, foi uma gestão até conservadora, nesse sentido dos recursos, né? Ele terminou com dinheiro em caixa, entregou com reservas, diminuiu muito a dívida, havia até dentro do PT críticas a ele por
não ter investido mais, né, ter colocado mais recursos na ponta naquele momento, que poderia ter lhe garantido uma ida ao segundo turno, e até, muito dificilmente, uma reeleição, mas uma votação melhor, né? O Haddad tem formação de economia, sim, ele tem uma formação bem diversa, de direito, filosofia e economia. Se não me engano, é tudo na USP. E ele tem experiência administrativa e política, porque foi prefeito da maior cidade do país, terceiro orçamento, se não me engano, e disputou eleições acirradas, né? Foi ministro da Educação. Então, é um quadro do PT ligado ao Lula, né, que tem muitas qualidades. Eu não sei, eu estava no exterior o tempo todo da gestão dele, então eu não conheço bem a gestão dele na prefeitura, não posso nem comentar. Mas ele, sem dúvida nenhuma, é um político qualificado e não me surpreende que ele esteja sendo cotado para a posição. Drida Lourenço, você tem superchat, pergunta? Tem, e aí também tem uma pergunta aqui para o Paulo, vou ler aqui, o Marcos Aurélio Queiroz: Bozo não é poderoso, quero ver esse poder sem a máquina do governo nas mãos. Poderoso é o Lula, um gigante que derrotou todo esse desmando. Obrigada, Marcos. A Sueli Ramos, chegando aqui, nova membra do canal, muito bem-vinda, Sueli. Ana Fernandes, ela pergunta qual é o Pix. O Pix está aqui em cima do boné do Rovai, pix@revistaforum.com.br. O Lino Gorges diz: Miro, como será que Stanislau Ponte Preta descreveria o momento que estamos vivendo no Brasil? Parabéns pelo trabalho que vem fazendo, Dri Rovai e toda a equipe Fórum. Obrigada, Lino. O Miro teve que sair. E o Alica Mesquita diz: Rovai, a Fórum poderia entrevistar o PRF Fabrício Rosa dos policiais antifascistas para a gente entender a situação da PRF. Aí, Dri, anota aqui essa. Dica, Fábio, é isso aí. E, olha só, eu queria trazer, ontem a gente teve essa publicação de uma carta, folha, ao presidente Lula, de economistas rebatendo uma outra carta que tinha sido escrita pelo Armínio Fraga, Edmar Baixa e Pedro Malan, também publicada na Folha, sobre o teto de gastos. E essa última com economistas, entre eles Luiz Carlos Bresser Pereira, onde eles contestam a necessidade do teto de gastos, e já falando sobre a questão de revogar o teto de gastos. Eu queria perguntar para o Paulo, como que você vê essa questão, como que vai ficar, na sua opinião, o teto de gastos agora? Porque a gente está vendo essa negociação da PEC da transição para liberar os recursos fora do teto para os programas sociais, Bolsa Família, etc. E o Lula sempre se manifestou contra o teto de gastos. Será que vai ter aí espaço para acabar com esse mecanismo? Eu espero que sim, porque esse teto de gastos, eu lembro, foi criado no governo Temer por uma equipe que a mídia chamava de time dos sonhos, que era integrado por um conjunto de funcionários do status quo, que criaram uma aberração, que é uma regra fiscal na Constituição, por um período longo, o que gerou uma situação em que o governo Bolsonaro teve que conduzir a política fiscal por emendas constitucionais, o que coloca o Executivo na mão do Congresso, entre outras distorções, né? Então, é muito importante modificar. Por que a PEC é chamada de transição? Porque a equipe do presidente Lula, a equipe de transição, percebe que o que nós estamos fazendo o que eles estão fazendo é uma transição para um regime fiscal mais racional. Porque esse regime fiscal implantado por essa turma do mito Temer é um absurdo, é uma coisa que não pode continuar. Você tem que ter regras fiscais? Sim, acho oportuno ter regras fiscais, mas não na Constituição, e sim em mecanismos infraconstitucionais e mais flexíveis, né? Então, a minha expectativa, por tudo que eu tenho lido e ouvido, é que a equipe do Lula faça essa transição da melhor maneira possível, porque a herança do Bolsonaro é desastrosa na área fiscal. Podemos falar um pouquinho sobre isso também, mas prepare para, em 2023,
suprimir, negociar a supressão do teto e estabelecer uma regra fiscal mais inteligente do que essa bobagem que foi feita no governo Temer, que virou dogma. Você vê a decadência do debate econômico do Brasil, é que uma ideia tão esdrúxula tenha virado dogma, né? Dogma defendido até por economistas que já foram no passado, pelo menos, Baixa, Malan, referências teóricas, teóricas eu não digo, os intelectuais no debate brasileiro, né? E que hoje estão reduzidos, eles também, à condição de funcionários do status quo, de caixa de ressonância dos interesses do capital financeiro. Então, que o Bresser e outros tenham respondido é muito positivo. Aliás, o Bresser tem dado uma contribuição muito boa para o debate econômico brasileiro ao longo das últimas décadas, né? Tem contribuído bastante a esclarecer o assunto, né? Não quis virar mais um funcionário do status quo, poderia ter virado, porque veio do campo do PSDB também, mas não se adaptou a isso, né? E Paulo, já estava até lendo aqui uma notícia agora, enquanto a gente está conversando, que a equipe econômica do Lula aceita incluir em PEC mecanismo que garanta a nova âncora fiscal. Que está essa PEC da transição. Qual seria? Provavelmente eles vão colocar isso de forma vaga, né? Porque vão querer trabalhar com cuidado uma nova âncora, né? Eu não vejo mal nisso, viu? Colocar... Porque tem alguns economistas do nosso campo que são contra qualquer regra fiscal. Mas eu me incluo entre aqueles que preferem, nas circunstâncias atuais de economia política, ter uma regra mais flexível do que não ter nada. Então, se é esse o plano dos economistas que vão integrar o governo Lula, então não faz mal nenhum na negociação da PEC de transição já anunciar o compromisso de estabelecer uma nova regra, porque isso também tem uma vantagem, né, Renato? Sinaliza que a regra atual não vai ficar, que é esse teto absurdo. Se esse teto continua, o governo Lula, assim como o governo Bolsonaro, vai ficar na mão do Congresso. A cada ano vai ter que ir lá implorar por exceções e governar a política fiscal por emenda constitucional. E qual poderia ser essa regra? Você tem alguma suspeita? Olha, não sei, tem várias opções, né? Podia ser um teto de gastos mais flexível, excluindo certas despesas. Ou seja, manteria-se um teto de gastos, mas, digamos, com alívio para a questão social, educação e saúde. Vamos dar um exemplo. Um teto parcial, né? Infraconstitucional. Isso eu ouvi bastante já, inclusive antes da eleição. Ou então uma meta para o superávit primário, não é? Também é uma possibilidade, né? Ou indicadores de endividamento. Mas o importante é que a regra fiscal não vire mais um dogma, né? Mais um dogma que transforma a política econômica numa batalha constante contra preconceitos. Qualquer que seja a regra ou as regras que se incluam, elas têm que ser flexíveis, não é? Tem que ser adaptadas às contingências imprevisíveis da política econômica. E o importante é que o governo sinalize no dia a dia o seu compromisso, como disse o Alckmin com razão, por exemplo, passar um pente fino nas despesas do governo. Eu não sei, porque eu não tenho acesso aos detalhes, mas eu imagino que em 4 anos de Bolsonaro, 2 anos de Temer, a quantidade de programas absurdos que devem ter sido criados do lado do gasto deve ser muito significativa. E você pode cortar esses gastos. Benefícios tributários não são avaliados. Inclusive do ponto de vista social, viu, Paulo? Eu conversava hoje com uma pessoa que vindo para Brasília e ela dizia o seguinte, ela da política local lá em Pernambuco, que a quantidade de igrejas e instituições do campo evangélico, principalmente, que receberam recursos diretos do governo para fazer políticas sociais é uma coisa escandalosa. Sem dúvida, eu imagino que tem esse problema, entre vários outros, né? Benefícios tributários, eles não são avaliados periodicamente para ver a sua eficácia, eles representam algo como 4% do PIB. E se o pessoal está tão preocupado, esse pessoal do capital financeiro, da mídia corporativa, tão preocupado com responsabilidade fiscal, eles vão entender também a necessidade de fazer os super ricos pagarem mais tributos no Brasil, não é? Ou não vão? Existe um problema grave que é o sistema tributário brasileiro, iníquo
regressivo, injusto, com os super ricos pagando muito tributo, muito pouco tributo. Eu diria mesmo que o Brasil é um paraíso fiscal para os super ricos. Né? Então, tem muitas medidas a serem tomadas, que aí eu quero ver se o pessoal da responsabilidade fiscal vai ficar contente quando o governo, se o governo, né? Espero que o governo se mova nessa direção, que é uma questão de justiça. Né? Eu vou dar um exemplo, Renato, um pouco conhecido. Especialistas da área tributária me alertaram recentemente num debate em São Paulo sobre a situação dos conselhos administrativos de recursos tributários. Ao longo desses últimos anos, caíram na mão do setor privado. Então, a União perde todos os recursos administrativos, a coisa está super viciada, sabe? Então, o novo ministro da Fazenda, o novo secretário da Receita Federal, vão ter que se debruçar sobre isso, reconstituir um conselho em que a União não seja derrotada sistematicamente por regras viesadas. Né? E a fiscalização tributária? Vai ser uma fiscalização rigorosa para o cumprimento da lei tributária? Tudo isso é responsabilidade fiscal, mas é o tipo de responsabilidade fiscal que o capital financeiro não... Vocês vão ver, se o governo, por acaso, se mover nessa direção, aí vão surgir as vozes. Isso vai provocar fuga de capitais, cuidado, não façam isso. Vai ser o coro dos preocupados com a responsabilidade fiscal. Né? Então não é fácil, viu, Renato? A luta do Lula e da sua equipe não vai ser fácil, porque nós estamos... Não é por acaso que o Bolsonaro chegou ao poder, né? Não é por acaso que ele teve tantos votos ainda nessa eleição. A sociedade brasileira está profundamente degradada. E eu não estou falando apenas da extrema-direita bolsonarista. Degradadas estão grande parte das camadas dirigentes brasileiras. Entende? Degradado está o Congresso também, com a direita fisiológica. Então é uma batalha, como eu disse no início, em 3 frentes, muito dura. Muito dura. E é claro que a gente vai torcer para que o governo tenha coragem de enfrentar essas batalhas. E o Lula, a coragem não é o que falte ao Lula, mas a gente tem que entender que vai ser uma disputa feroz. E é impressionante, né, como começou a disputa. O sujeito tem o quê? Com 2 semanas de eleito, agora tem 3, já foi colocado sob uma pressão tremenda do capital financeiro, que ameaçou, rosnou, chantageou e continua, né? Continua. Foi só o Lula falar do teto de gastos, aí a bolsa caiu, o dólar subiu, aí começam, né, essas notícias. Isso, Dri, é um teatro de péssima qualidade, porque o Lula não fez nada, não falou nada de diferente do que ele falou na campanha. Exato. Nada de diferente. Ele disse várias vezes que o teto de gastos não era possível governar. Ele sabe disso. Então, qual é a surpresa? Falou do teto de gastos, falou do orçamento secreto, falou de regulação da mídia. Ele nunca recuou em certos temas, né, Paulo? E espero que não recue. Eu entendo que ele vai sofrer uma pressão brutal. Já está sofrendo. E deixa eu dizer uma coisa um pouquinho mais... Dentro do campo da centro-esquerda, tem muita gente que ansiosa para agradar, sabe? Ansiosa para agradar o status quo e se viabilizar individualmente. E isso provoca uma erosão adicional do nosso campo, sabe? Que fica uma espécie de race to the bottom, para usar uma expressão em inglês, onde as várias figuras do nosso campo tentam se mostrar, aspas, responsáveis, confiáveis, e vão atrapalhando, na verdade, a formação de um governo orientado para as mudanças. Eu não quero citar nomes, porque não é o caso de fogo amigo nesse momento, né? Mas existe esse problema também. É um problema dentro do nosso campo. Como se não bastassem os 3 blocos que o Lula vai precisar enfrentar: a direita fisiológica, a extrema-direita e o capital financeiro com a mídia corporativa atrelada a ele, né? Você me fez recordar daquele documentário que foi feito na época da eleição do Lula em 2002, eu esqueci o nome agora, um clássico documentário, que tem um diálogo que está o Lula, o Palocci e o Zé Dirceu. E o Zé Dirceu fala: Palocci, você precisa falar com fulano lá, os banqueiros, para trazer uma solução.
Aí o Palocci fala, não, mas eu já falei. E aí, o que eles disseram? E aí o Palocci fala exatamente o que os banqueiros falaram e diz, eu propus isso para eles e eles aceitaram. Aí o Zé falou, mas você falava em nosso nome com eles ou em nome deles com eles? Quer dizer assim, já era, quer dizer, você já virou Mas, de lado. Renato, Isso na muito bem lembrado o nome do Palocci. É a síndrome do Palocci. O que foi o Palocci? Ao longo do ano de 2002, ele fez uma campanha nos bastidores para se mostrar um homem da confiança do capital financeiro. Foi isso que ele fez. E quando ele se tornou ministro da Fazenda, ele copiou a política econômica do Malan. Devia ter pago direitos autorais. Foi uma cópia, um plágio escancarado, né? E o que o mercado e o capital financeiro querem agora? Eles querem um novo Palocci, eles querem uma repetição do Lula 1, como eles falam, né? É o Lula subordinado às preferências e privilégios do capital financeiro. É isso que eles estão tentando com esse barulho todo, né? E sempre há no... O ser humano é assim, né? Sempre há em todos os campos os oportunistas, os que querem se promover à custa de concessões aos poderosos, ao status quo. O Palocci era isso. O Palocci era isso. Terminou como nós vimos, né? Mas eu que na época estava no Brasil, eu que estava na época no Brasil, fora do governo, fui muito crítico daquela fase do governo Lula, né? Que era uma fase em que o governo estava imobilizado pela preocupação em atender as prioridades e privilégios do capital financeiro, do chamado mercado, né? Então, dessa vez, o que o Lula disse na campanha? Quero voltar para fazer mais e melhor. Ele não vai fazer mais e melhor se aceitar ficar imobilizado na área macroeconômica. Por isso que eu acho que ele não vai, ele já é, como você disse muito bem, muito tarimbado, muito experimentado, não vai deixar de perceber isso que nós estamos percebendo aqui, né? A necessidade de manter uma autonomia nessa área crucial. Eu estava conversando com um ex-governador de estado, vou citar o nome dele, que era uma conversa particular, e ele me disse, olha, eu quando estava no governo do estado, eu não colocava a Secretaria da Fazenda para negociação, porque era fundamental a Secretaria da Fazenda estar muito afinada comigo como governador. Isso que esse ex-governador disse vale a fortiori, com mais força para o governo federal, onde o ministro da Fazenda, ainda que se crie o ministro do Planejamento, o Ministério do Planejamento, o Ministério do Comércio, o mais importante vai ser a Fazenda, né? E a Fazenda é fundamental para o destino do governo. Por isso por isso está essa briga aí, né? Todo esse barulho, todas essas cartas e entrevistas e editoriais visam fundamentalmente ocupar o máximo de espaço possível no novo governo. Olha só, tem um comentário aqui, queria mandar um beijo até para Maria Carlotto, estamos com saudade dela aqui, né, Rovai? Ela diz, essa entrevista do Paulo Nogueira Batista é a melhor análise da situação até agora, foi preciso em relação ao oportunismo de setores da centro-esquerda. Olha só, muito boa mesmo, depois vai ter corte da entrevista também, aqui na TV Fórum e também no canal Cortes, que eu vou divulgar aqui para quem ainda não se inscreveu no novo canal da Fórum, que é só com os cortes, as pílulas, né, dos programas, as comentários curtinhos, eu vou colocar aqui no chat. Né? Exatamente, que o pessoal sempre pede, né, mano, e os vídeos do Paulo também estão sempre aqui na Fórum. Eu queria perguntar sobre a questão dos combustíveis, porque o Bolsonaro fez toda essa manobra para segurar os preços, né, e aí todo mundo, inclusive os apoiadores dele, olha aí, a gasolina caiu, olha que beleza, olha que... só que a gente sabe que até dezembro, né? Então, o que o Lula vai encontrar logo no início do seu governo? Já vai ter aí uma explosão de preços? Qual que é a expectativa? Eu não acredito que haja explosão de preços, porque seria muito perigoso permitir isso, mas não há dúvida que acumulou-se aí uma tensão, né? Porque foi um dos muitos campos em que o governo fez um uso eleitoreiro da política econômica, né? Então vai ser fundamental a definição de um presidente da Petrobras experiente, que conheça o setor e que proponha soluções diferentes daquelas que foram praticadas no governo Temer e no governo Bolsonaro para a Petrobras, né?
e para a política de preço em particular, né? Você vê, Dri, a quantidade de áreas em que o governo Bolsonaro deixou bombas de efeito retardado é enorme. Por exemplo, preço da Petrobras é preço dos derivados é mas tem a tabela do imposto de renda, a remuneração dos funcionários, os programas sociais, esse orçamento inexequível. Você vê a desonestidade da cobertura da mídia, de grande parte da mídia e dos economistas que falam nela. Quando se fala que o Lula está pedindo um excedente de X bilhões, o número varia entre 100 e 200 bilhões, isso não é um gasto adicional, é apenas para corrigir um orçamento que o Bolsonaro deixou, que é uma peça de ficção. Não tem nada a ver com a realidade da máquina pública e das políticas essenciais, entende? Mas isso é apresentado como uma gastança. Isso é apenas uma correção de rumos, uma correção de um orçamento que não é execuível. Todo mundo que examine a questão com honestidade vai ver isso, entende? Então, você tem um problema de tensão fiscal, é o termo que os economistas usam, muito grande que vai recair sobre o governo do presidente Lula. Ou seja, vai começar já, né, tendo imagina aquelas manchetes, Jornal Nacional, vai ser uma loucura. Eu queria também perguntar sobre a eleição agora um brasileiro no BID, né, até deu uma polêmica sobre ele, porque tinha algumas pessoas do PT que não queriam que ele fosse eleito, né, o Ilan Goldfeld, não sei se fala, como é que fala certinho. E aí ele disse que aí ele começou a defender as ideias do governo Lula e acabou sendo eleito. Explica pra gente. Gold a gente sabe que é, Gold a gente sabe. Gold. É que nem eu com o técnico do Santos, o Helman, eu chamo ele de maionese. Foi uma infelicidade, viu, Renato, Dri, que o presidente americano do BID tenha caído quando caiu, porque aí os prazos da eleição coincidiram com a eleição brasileira e o novo governo não teve dificuldade de se posicionar, sabe? Mas é óbvio para quem conhece a situação que esse nome não era um bom nome para o BID, né? Porque ele é o típico funcionário do status quo. É um sujeito ligado às finanças, ligado aos Estados Unidos, será provavelmente um instrumento dos americanos dentro do BID. Então, pode ser que eu me surpreenda positivamente com a atuação dele no banco, mas não acredito. Ele provavelmente não vai ser um instrumento, não vai colaborar com a política essencial do novo governo, que é a política de integração latino-americana e caribenha, que é uma prioridade para o Lula, para a equipe dele, né? Seria muito importante ter tido no BID alguma pessoa identificada com essa agenda. Não, veja bem, não necessariamente um brasileiro, né? Podia ter sido um outro latino-americano que fosse objeto de consenso amplo, né? Mas não, infelizmente não foi possível. Aí a heterogeneidade da frente do Lula atrapalhou, viu? Porque o conjunto de interesses muito divergentes dentro da frente meio que paralisou o governo, porque o governo eleito poderia ter tido uma posição mais firme em indicar que não via com bons olhos esse candidato indicado pelo governo Bolsonaro, né? Mas vocês viram o que aconteceu. Esse é um pequeno exemplo que nós vamos ver daqui para frente. Articula-se a mídia, o capital financeiro, os interesses americanos, para fazer um barulho e intimidar o governo eleito, entende? E então a mensagem foi dada de que o governo não estava confortável com o nome, mas não foi dada com a suficiente ênfase. O governo não teve condições de apoiar um outro candidato entre aqueles que estavam, o governo Lula, eu digo, né, para viabilizar um nome diferente, não se sentiu à vontade para isso. Aí vieram os mitos, né? Um brasileiro. Tem passaporte brasileiro, né? Mas a sua identificação com o país tem, inclusive, dupla nacionalidade. Ele é israelense, né? Ele é israelense, nascido em Israel. Então, não é uma pessoa identificada com o país, no meu entender, nem com a agenda. Vamos ver, né? Vamos ver se ele se adapta ao novo tempo. É aquele pessoal que é da Faria Lima e sequer conhece o Butantã, né?
Eu não vou nem falar de outra não, quando eu vi a Miriam... Nunca atravessou a ponte, nunca teve a curiosidade de ir até o Butantã, né? Malimar foi até o USP. Esse é um dos economistas, tem muitos que servem ao status quo, né? E, olha, eu tenho idade suficiente para me lembrar de um tempo em que os economistas conservadores eram, às vezes, brilhantes. Você teve Mário Henrique Simonsen, Delfim Neto, mesmo Roberto Campos, né? Eram economistas de primeira, né? Que a gente aprendia estudando a obra deles, lendo. Esses funcionários atuais do status quo não tem essa característica. Você não consegue enxergar no que eles contribuem nada de interesse. Bulhões, nós tínhamos o Bulhões, que era um economista, eu trabalhei com ele, né? Economista seríssimo, entende? Comprometido com o país. A geração atual de economistas conservadores, volto a dizer, eles se especializam em atender bovinamente os interesses do capital financeiro. São soldadinhos de chumbo intercambiáveis, entendeu? Que não oferecem nada para o país, a não ser a repetição de chavões, constante, né? E é isso que o chamado mercado, o capital financeiro, quer: povoar o governo Lula e os organismos internacionais de figuras que atendam a seus interesses e privilégios. É isso. É isso que estava em jogo, no meu entender, na eleição do BID. E quando eu vi a Miriam Leitão defendendo um acerto, então é alguma coisa. Ó, Sérgio Marques diz, parafraseando um ditado popular: o mercado ladra e a caravana da transição passa. O governo do Bozo jogou o país na lona nos últimos 4 anos e onde esse povo estava? Temos que responder à altura. Abraços para o Sérgio também. Queria agradecer muitíssimo o Paulo, já convidar para voltar mais vezes. Até a próxima. Sempre um prazer aqui. Abraço, Renato. Abraço, Dri. Foi um prazer. Obrigado pela oportunidade. Salve, meu irmão. Obrigadão, Paulo. Obrigada, Paulo. Boa semana para você. Tchau. Vocês também. Tchau.